pelo seu pecado. Se o judeu não falasse crucifica, todo mundo que ia para o inferno rodando. Ele veio morrer para que você tenha o quê? Os judeus são um instrumento. Aí por isso estão todos amaldiçoados, mas que o sangue dele cai sobre nós e sobre a nossa descendência. Pediram maldição para eles. Você sabe até quando vai a maldição? A quarta geração. Que geração? Está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3. Aí a dona Maria, que está fazendo comida lá dentro da casa dela, levou na cabeça também? Ela não estava lá gritando crucifica, não, ela estava dentro da casa. Não, você acha que todo mundo estava lá? Todo mundo do estado de Israel estava vindo lá para crucificar ele. Então, meu irmão, aqueles dois lá, quando Jesus pergunta, Jesus aparece com os dois discípulos, fala, você não sabe o que aconteceu aqui? Não pergunta para ele? Sim ou não? E ele morreu e tal. Então, meu irmão, Deus não é injusto, não. A maldição foi até que geração? Acabou. Por que tenta exterminar ele? Porque sem judeu Jesus não volta. Você vai aprender que ele não... O lugar que ele falou que voltaria, está na Bíblia também. E é necessário aquele povo falar algumas palavras importantes. Abre em Mateus capítulo 23. Eu vou falar aí do que é confessar Jesus, que Jesus não veio em carne agora. Não deixa eu esquecer não, tá? Mateus 23. Verso 37, olha quando ele vai para Jerusalém, o que ele fala. Tem alguma coisa aí, só vai matar minha alma. Escolhe uma aí. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Tito levou 100.000 judeus escravos, só o tanto que ele matou, tá? Destruiu Jerusalém. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até, tem um até aí? Ou seja, vamos ver de novo. Até que venhas a dizer, Baruch Rabá, Bishem Adonai, bendito é o que vem. Eu falo isso todo dia. Falta quem falar, hein? Judeus. A igreja tem que orar para que a escama caia nos olhos. Hoje há muita conversão em Israel. Sim, está sabendo ou não? Movimento judaico-messiânico. Muitos judeus se converteram, rabinos confessando que Jesus é o Messias. Isso é uma prova que nós estamos perto do quê? Então, ó, João falou, agora voltando em João, que o espírito que não confessa que Jesus vem em carne do anticristo. Aí tem crente que pega o cara endemoniado, confessa Jesus aí. Confessa Jesus. Capeta, não fala o nome de Jesus. Quem te falou isso? Quem? Atos 19, quando os judeus vão expulsar um demônio de um cara lá, ele fala assim, eu sei quem é Jesus e conheço a Paulo. Falou o nome de quem? Quando Jesus vai expulsar o demônio lá do Gadareno, ele vem e ajoelha aos pés dele e fala assim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, ó, você veio antes da hora. Você está vendo que até o capeta sabe a hora, os crentes não sabem não, mas ele sabe. Você veio antes da hora para nos afligir. Peço, não nos lance no abismo. O demônio está falando o nome de quem, hein? Você sabe o que é confessar que Jesus Cristo não veio em carne? O espiritismo kardecista diz que ele é o Nirvana. O catolicismo romano diz que ele é o menino Deus. Menino Deus. Aí você canta a musiquinha do menino Deus. Abre Filipenses 2:5. E foi Deus. Ele arrumou coisas. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação. Está muito rápido, né? Deixa eu acertar. Filipenses 2:5. Aqui o problema é que não tem. É bom se tivesse a Bíblia na tela, não dá para pôr.
Aí você fala, pastor, menos aí, ó. Vou falar, senão. Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tendo sido obediente até a morte, morte de cruz, manifestado, fala, em figura, fala, humana. Que? Humana. Põe Deus na cruz, você acha que vai sentir dor? Vai? Você acha que Deus na cruz morre quando ele nasce? Ou que Jesus ali, a mãe teve que cuidar dele, dar mamar para ele ou não? Aí ele divino aqui. Então, meu irmão, o pecado entrou por um homem, saiu por um Deus. Jesus Cristo é Deus? É. Mas destituiu de toda a sua glória. Qualquer um que pôr ele, num momento aqui da terra, como Deus, você julgou o sacrifício dele pelo ralo. Pelo Deus que eu estou falando no sentido de cumprir tudo. Ele ser tentado, Deus não é tentado. Aí temos que dizer o seguinte: ora ele era Deus, ora ele era homem. Porque ele fazia milagre, só Deus faz milagre. Só Deus faz milagre. Elias fez milagre. Eliseu fez milagre. E ele falou: se você tiver fé, você pode fazer obras maiores do que ele. Você é Deus? Você é Deus? Não. Jesus fez milagre como? Cheio do Espírito Santo. Aos 30 anos ele foi cheio, sim ou não? E ali que começa o ministério dele. Uma grandíssima diferença dele por qualquer ser humano. Fala, não tinha pecado. Ah, porque ele é mágico. Na hora de pecar, ele tinha uma varinha mágica nele e não peca não. A minha Bíblia diz que ele foi tentado. Deus não pode ser tentado, mas como homem ele pode ser o quê? Deus a ninguém tenta e ele mesmo não pode ser tentado. Então ele manifestou em figura o quê? E foi tentado. Teve fome, teve sede, dor na cruz. E venceu como homem. Aí chegou lá, menino Deus, espírito nirvana, não sei o quê, o iluminado. Fala para o irmão, anticristo. Isso é o quê? Anticristo. Anticristo. Qualquer um que tentar menosprezar esse sacrifício, ele como um homem é o anticristo. Então cuidado com as musiquinhas que você canta. Menino Deus, pobrezinho, nasceu em Belém. Dá uma ideia, você sabe quem é Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá. Está sentado à direita de Deus, é rei dos reis, senhor dos senhores, e todo joelho vai ter que se dobrar para ele, no céu, na terra e no inferno. Não é porque Deus deu de presente para ele, não. É porque ele venceu. Amém? E você também vai ter que vencer. Misericórdia. Vai. Só que você tem uma força a mais, porque Deus mora dentro de você para te ajudar, tá? Apocalipse fala 7 vezes a palavra vencedor. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Lá está escrito predestinado. Lá está escrito calvinista ou arminiano. Lá está escrito o quê? Então você tem que saber o que você tem que vencer. O seu pior inimigo está aqui dentro. É você, pastor? Eu não. Seu pior inimigo é você. Essa carne que luta contra o quê? Espírito. E você deve colocar ela onde? Fala. Na cruz. Então, ó, quando João diz isso, é que esse espírito já está no nosso meio. O espírito de quê? O anticristo. Mas ele achava que brevemente isso ia acontecer. Então vamos continuar em Apocalipse, vamos lá. Travou. Apocalipse capítulo 1. Eu pedi um Nilson para reiniciar. Cadê o Nilson? Reiniciar aí. Apocalipse capítulo 1. Bem-aventurado então aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está o quê? João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono,
da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. Você vai ver também muitas vezes em Apocalipse o número 7. E o número 7 em hebraico é Sheva, significa perfeito. Perfeito. A Bíblia tem uma numerologia que você tem que entendê-la para poder entender Apocalipse. Pastor, a numerologia do capeta? O capeta usa também. Mas você vai negar que a Bíblia fala do número 3, 40, 12, 7, 70 várias vezes? Sim ou não? Ou você não lê a Bíblia? Então, meu irmão, Deus fez o mundo em 7 dias, porque Ele fala, perfeito. Ah, mas aquela mulher, aquela pessoa que largar Jesus, vai vir 7 demônios. Sim, ele vai ser perfeito para o mal. Não quer dizer que são 7 capetas que entram nele, não. 1, 2, vai contando lá, capeta número 1, número 2. Não, a pessoa agora é perfeita para quê? Nas trevas. E há números na Bíblia muito interessantes que vão ser importantes para entender o quê? O caminho. O número da besta não é 666, não. Na minha Bíblia está escrito isso não. O número da besta é 666 e corresponde ao nome. Ao quê? Esse é o número do seu nome. Ou seja, há um nome escrito nesse 666. E ele quer passar o nome, mas não falou publicamente para a cabeça dele o quê? Naquela época? Sim. Na realidade, o 666 vai dar um nome, não vou falar agora, que corresponde a uma pessoa que tem características do anticristo, ou seja, bem semelhante. João está ocultando o nome do número, sim? Aí você vê que esse filme do 666 na cabeça. Vai marcar todo mundo com 666. O nome da besta, o nome do anticristo. Abre aí só para você ler. Se acabar com a sua curiosidade, não vou falar não, mas só para você entender. Vem nas aulas, são só 6 meses. Apocalipse 13, 16. Pelo menos na minha Bíblia está escrito que é o número do nome dele. Às vezes a minha está errada. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que seja certa dada na marca na mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, olha aí, ou o número do seu. Então tem algo oculto no 600, não é no 666 não. Continua. Aqui está quem tem a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 660. Ele está mandando você calcular. Nem que você vai calcular? Pegar minha calculadora, some 6 mais tiro 6. Nem isso não. O hebraico não existe números. Letras representam números. Então, meu irmão, não tem 1, 2, 3, 4, 666. Isso aqui vai formar algo, uma frase em hebraico e outra em grego. Os 666. E eu não vou explicar isso agora, porque eu não cheguei no 13. Tá? Então, você está vendo ali então? Ó, essa é a ilha de Patmos que o Nilson já mostrou. João tendo o que? Fala, visão. Não? Ouvindo. Está tendo o quê? O anjo. Eu botei aquele anjo ali sem carga, sei lá, se é daquele jeito. Só botei para você saber que foi o anjo de Jesus que falou com ele. Sim? As coisas que irão o quê? Pode ser até o próprio Miguel de Daniel. A Bíblia não diz que não, mas Miguel não foi falar com Daniel? Sim ou não? Então você encerra essas palavras. Então Miguel sabe as palavras, sim ou não? Não diz que é, então não posso afirmar que é. Mas é um anjo. Sim? Falou com ele. Clica aí. Então, meu irmão, eu tenho 2 lugares nesse planeta que eu tenho que ficar de olho para saber o Apocalipse. Um desses lugares, eu já li aqui no Salmo 132, 13, é o lugar que Deus escolheu, sim? E o outro lugar? Isso ali que você está vendo, Deus escolheu. Ali está um monte do templo.
Ali vai ser construído um templo judaico, para que o anticristo possa sentar aonde? Nele. Explica aí. Pastor, vai demorar, eu fiquei pecando então. Vai nessa. Vai nessa. Você está vendo ali, isso aí é uma nebulosa Hermes. Ela está esquecida, acho que é 70 anos luz de distância da Terra. Você sabe o que é isso? Se você ligar uma lanterna aqui, se ela pudesse ficar 70 anos ligada, a luz ia chegar lá depois de 70 anos, você mirando nela. Longinha, né? Quando essa foto foi tirada, já tinha 70 anos. Porque foi quando chegou aqui, sim ou não? Então, meu irmão, olha o tamanho de Deus. Agora, você tem que olhar para Jerusalém, eu vou te falar porquê daqui a pouco. Fala, e para o céu. Para onde? Sinais são dados em Jerusalém, no povo judeu e no... Então, como é que começou essa história de sinal? Se eu perguntar aqui os crentes aqui agora, Jesus nasceu, qual foi o sinal? Uma estrela. Te garanto aqui que 98% não sabe onde está essa estrela no Antigo Testamento. Porque ele não pode inventar aquilo. Nós vimos sua estrela. Ué, o que é aquilo? Brotou uma coisa na cabeça daqueles caras, que eles foram atrás de uma estrela? Ou essa estrela já foi escrita no Antigo Testamento? Que ela ia aparecer e ia marcar o lugar do nascimento. Se você não sabe, que é um feiticeiro que falou ainda. Misericórdia! Só que era um feiticeiro que Deus resolveu usar ele. Colocou o Espírito Santo sobre ele, a capetada correu e Deus usou a boca dele para abençoar Israel. E não é só para abençoar Israel, mas para profetizar o sinal do nascimento do Messias. Só para você ver que Deus usa até macumbeiro, se ele quiser. Isso é problema dele, não é seu. Amém? Abre aí Números 24. Números 24. Pastor. A estrela o quê? Apagou. Vendo Balaão, Números 24, pastor, nunca li Números, misericórdia de você. Faz um desafio com você mesmo, pelo amor de Deus, leia a Bíblia. Se não tiver 15 minutos para Deus, pode desistir. É 15 minutos por dia, você lê num ano. Agora, meia hora do seu precioso tempo não vai te matar, não é possível que vai te matar. Você passa 2 na televisão, sem rir. Se você lê meia hora de Bíblia, você lê a Bíblia inteira em 6 meses. 6! Pede aí o Rios Prospecto aí que ele manda para você. Aí você junta o marido com a esposa, com os filhos, vai ler Bíblia. Vai ler Bíblia, está ouvindo ou não? Pastor, vai vir uma varinha mágica na minha cabeça. Vai não. Melhor você ler. Se você não souber ler, vem. Aí vem o Espírito Santo e te revela. Mas se você souber ler, Deus você espera. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não foi essa vez como antes ao encontro de Agouro. Você sabe o que é Agouro? Macumba. Foi contratado para fazer macumba, para destruir quem? Mas voltou os olhos para o deserto, levantando, verso 2, olha só, levantando Balaão os olhos, e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de quem? E o homem vai abençoar Israel, e o rei vai ficar bravo, eu estou te pagando para você amaldiçoar. Ele abençoa, e não só abençoa, como ele profetiza a estrela, Números 24, 17. Se você não sabe, agora você sabe. Vai saber hoje. Não devia contar, não devia deixar você achar. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de quem? Uma estrela procederá de Jacó. De Israel subirá um cetro. Você sabe o que é o cetro? Rei. Quando aqueles homens leram isso, falaram, uma estrela vai marcar o quê? O rei. E eles começaram a olhar o quê? O céu. Mas eu te digo, o céu também vai marcar a volta dele. Se eu fosse você, estaria ligado no que está acontecendo aonde? Qual lugar que você tem que estar ligado? Israel e o... Continua aí. Ali você está vendo, então volta só isso. Você está vendo ali o sol e a... Aonde que está isso na Bíblia? Que Deus usaria as estrelas? Gênesis 1,14. Está muito rápido? Não, está bom, né?
Você já leu a Bíblia 3 vezes, você já sabe de cor. Toma posse aí, irmão. Toma posse. Essa sabedoria que eu tenho, não é porque eu sou sensacional não, tá? Eu estudo, eu leio Bíblia, mas eu tenho um dom. Se Deus tirar o Espírito de mim, não sobra nada que presta. Você pode ter certeza que não sobra. Só lixo. Então, a Bíblia diz que cada um na igreja deve usar o dom que Deus deu. Sim ou não? Existe na igreja mestres, evangelistas, profetas. O problema é que todo mundo quer ser pastor, né? Eu ou não? Todo mundo quer ser o quê? Cadê o mestre? Outra coisa que você tem que aprender: o dom de Deus é sobrenatural. A glória não ser sua. A glória dele não é sua. Não dá a glória dele para homem nenhum. Não dá. Então você quer, peça a Deus o dom. Amém? Que te dá. Amém? O dom, mas não dá a glória. Vamos lá então. O que eu falei? Quando Deus cria as estrelas, o sol e a lua, vamos ver o que ele diz. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para o quê? Se a primeira coisa que ele escreve fala sinais. Sinais. Interessante que Jesus mandou você olhar o céu. Sinais. Abre lá comigo Mateus 24, vamos ver. Aqui pelo menos não dá para você cochilar, né? Você dormir aí, misericórdia. Cochila não que você fica, hein? Jesus falou: naquele dia os dois estarão no campo, um será tomado e outro será o quê? Na cama também. Pastor, vou contar uma mentirinha agora, porque Jesus, vou pro campo de futebol xingar o juiz lá. Mas você xingando a mãe do juiz lá e Jesus volta. É só um palavrãozinho. A minha Bíblia está escrito: seja santo como eu sou santo. Seja o quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para edificação e traga graça aos que ouvem. Está ouvindo? Então a sua boca não é portal de maldição nem de palavrão, não. Tem que ser de densa. Não vai falar nada que presta, não. Fica calado. Sim? Mateus 24 29. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. Hoje está sendo dados sinais no céu, mas esse sinal vai acontecer depois da tribulação. Sim ou não? Ó, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão o quê? Então, só depois disso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aparecerá onde? No céu. Vindo com poder sobre as nuvens. Então, meu irmão, está acontecendo várias luzes de sangue. Pode ser prelúdio que vai acontecer. Porque Joel, você acha que Jesus tirou isso aqui da cabeça dele? Ah, eu agora vou revelar algo aqui sobre a minha volta. Não, ele está citando profeta. Igual ele citou aqui o abominável da desolação, como disse o profeta quem? 10:15. Paulo falou que o anticristo vai assentar no templo, sim ou não? Vamos ver Jesus. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel do lugar santo. Quem falou sobre o anticristo sentar lá? Fala, Daniel falou. Quem falou? Daniel. Quem repetiu? Jesus. Quem repetiu? Fala, Paulo. Agora em lua, essa lua, o sol escurecerá. Misericórdia, pastor. Entrou um eclipse aí, eu achei que eu ia embora. Não vai ainda, não. Fica tranquilo. Fica tranquilo que você não vai ainda, tá? Quem profetizou? Abre Joel. Meu irmão, faz um favor para mim. Leia a Bíblia. Faz um favor para mim. Você quer estudar Apocalipse? Leia a Bíblia. Pastor, você vai continuar nesse versículo? Qual? Você olhou agora 15? Não. Ou não? É porque depois, na nossa jornada, sobre as grávidas, né? Nesse dia. É. É aquela eu queria entender. Tá.
Mais para frente nós vamos entrar na tribulação, eu vou falar, tá? Joel capítulo 2, verso 31, vamos ver. Joel 2, 31. Canta a musiquinha na cabeça aí. Eu gravei a Bíblia cantando a musiquinha. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Conte. Você já cantou a musiquinha? Canta, decora que você vai na hora na cabeça e chega lá, né? Você usa a musiquinha, pastor? Eu uso. Na minha cabeça eu canto ela aqui e já bufo. Vai lá. Joel capítulo 2, verso 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia de quem? Quem falou isso também, Fábio? Jesus está citando quem? Vão lá comigo em Malaquias. Você vai dar Apocalipse todo, versículo por versículo, e nós vamos ficar aqui até Jesus voltar. Até Jesus voltar, nós estamos aqui. Beleza, você já volta, quando ele volta, você está estudando Apocalipse. Você está esquadrinhando as palavras desse, e ó, Malaquias capítulo 3. Malaquias capítulo 3. Verso 2. Mas quem suportará o dia da vinda? E quem pode subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo de ourives e como potássio de lavandeira. Vai lá no verso 17, 16. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Naquele dia eles serão para mim particular tesouro. Naquele... Então não precisa ficar com medo não. Você vai ser o que dele? No dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como o Senhor poupa ao filho que o ama. Malaquias 4:1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Fala misericórdia. Está falando que vai arder como o quê? E será que o outro também? Você vai ver que Isaías fala que a terra vai cambalear como um bêbado. Vai sair do eixo dela, terremoto. Então, meu irmão, os sinais vão começar a ser dados. O principal que eu acho não é as luzes de sangue, é a apostasia. Sim ou não? O mais forte sinal é a apostasia. É as pessoas perderem o amor pelo próximo e colocar o amor nas coisas. Hoje as coisas valem mais do que pessoas. Sim ou não? Fica aí. Então, ó, nós temos o privilégio de quem deu a contagem inicial para a volta de Jesus ser um brasileiro. Dá glória a Deus aí, ó. Você sabe por que Deus escolheu um brasileiro? Porque o brasileiro gosta de catimba. E esse homem aí fez uma catimba boa. Você sabe que tudo que o diabo tenta usar, o tiro sai no pé dele, sabia ou não? Lá em Gênesis, ele usa uma mulher, sim ou não? Ó, ele tenta a mulher em cima da concupiscência dela, ela estava vendo fruto, para tentar julgar o projeto de Deus, que é família no ralo, sim? Ela come e dá para o marido. O que Deus fala? Eu também vou usar uma mulher. Vou usar o quê? A mesma arma que você tentou, eu vou usar contra você. Dá glória a Deus às mulheres. Porque o Messias veio de uma mulher, amém? Sem contato com o homem, olha só. E lá em Gênesis 3,15 tem a primeira profecia da vinda do Messias, que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, amém? Então o diabo usou uma mulher e Deus também usa. E o holocausto? 6 milhões de judeus mortos. O que o diabo queria, hein? Ele estava tentando frear uma profecia da Bíblia para aumentar o tempo dele aqui, ou para a Bíblia não se cumprir. Matou 6 milhões de judeus. Só que no fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu os judeus tão detonados que falaram assim: vamos dar uma pátria para eles de novo. Ó, eles vão ficaram 1810 anos sem pátria. E de repente um brasileiro entra na reunião da ONU para decidir
se vai ter pátria ou não. Quando ele olha assim, tem pouca gente, não vai dar quórum para eles ter pátria. Sabe o que ele faz? Empurra, catimba. Catimbou um dia, põe em votação de novo, olhou de novo, não tinha. Catimbou 2 dias. No terceiro dia, quando ele viu que tinha quórum, ele pôs em votação e é fundado o Estado de Israel. O diabo tentou exterminar os judeus e agora ele abriu a contagem para a volta de quem? Fala? De Cristo. Por que, pastor? Porque em 1948 começou uma contagem regressiva para quem voltar. Baseado em que você está falando isso? Na Bíblia. Você vai, então ali, ó, outra coisa, aquele número 70, ele tem uma representatividade muito forte na Bíblia, tá? Mas não vou falar dele por enquanto, não. Então, ó, Oswaldo Aranha, o brasileiro, 1948, é fundado o Estado de Israel de novo. 1810 anos, sem pátria agora eles têm. Abre aí comigo, Ezequiel, capítulo 37, verso 21. Essa profecia que você vai ler agora, ela está se cumprindo hoje. E começou a se cumprir em 1948. Fala para o irmão, fica com a sua maleta pronta, fala com ele. Está com a maleta pronta aí, filho? Pastor, tô meia boca fica, tá? Eu sou 90% de Jesus, então você é 0. Ou é 100 ou é o quê? Pastor, você está me pondo medo. Que bom que você para de pecar, de viver na prática do pecado e arrepende, né? Não tem medo não. Entregou sua vida para Jesus, tem fé lá na cruz, você está salvo, amém? Está lutando para ficar no caminho estreito e apertado? Pastor, não vou dar conta, morre tentando, amém? Você sobe. Você está tentando imitar ele? Imita. Se você não consegue imitar ele, imita Paulo. Paulo não falou, ser de Deus o quê? Ah, mas eu não dou conta. Morre tentando, filho. Vai, morre, não desiste, amém? Um vencedor, ele era para ser um perdedor, mas ele não desistiu. Vamos lá então. Ezequiel 37, 21. 37, 21. Todo mundo achou aí? Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus: eis que eu tomarei os filhos de Israel, está escrito aí? De entre todas as nações para onde eles foram, e os congregarei, e os trarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria. Quando isso começou, hein? Fala, 1940. O que vai acontecer então? Vamos continuar. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Farei deles, nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos. Quem que é o rei aí? Aí você continua lendo e fala que é Davi. Davi vai reinar sobre eles. Meu irmão, Davi já tinha morrido aqui há quantos anos, hein? 200. Não é Davi que vai reinar sobre eles, mas é o descendente de Davi que vai. Amém? Como é que o cego chamava Jesus? Jesus, filho de quem? Jesus, filho de Davi, o Messias, para reinar sobre eles. Só que Jesus veio reinar sobre eles, eles não receberam, já era um projeto de Deus. Porque se eles recebessem, todo mundo aqui estava no vinagre, não ia dividir com você não, tá? Deus vai cegar eles, para que a porta seja aberta para nós. Mas na época que Jesus foi elevado aos céus, olha a pergunta do povo, dos discípulos para ele: como que eles creem que o reino de Deus vai ser estabelecido aqui para o povo de Israel? Abre aí Atos 1,6. Atos 1,6. Está dando para pegar aí, ó. O irmão vai botar na internet, aí você pode ver de novo. Veja de novo, se você não viajar. Amém? Que é muita informação numa aula, né? Até quarta-feira vai estar lá. Até quarta-feira dizendo que vai estar lá, está no blog, né? Você pega com ele qualquer coisa, pede glória. O que eu falei? Atos 1,6. Olha a pergunta dos discípulos para quem? Para Jesus. Senhor, será esse o tempo em que restaurará o reino para quem? Para quem? Ele não está preocupando com ninguém, não está preocupando com quem? Nós queremos o reino. O que Deus fala? Não vos cabe saber tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva o quê?
Mas o templo vai ser restituído a Israel? Vai. Eu vou te contar um mistério para encerrar, que a gente gosta de mistério, né? Pastor, tem um mistério para mim hoje? Tem. Romanos 11, 25. Quem vai te falar o mistério é o Paulo, não sou eu não. Não tem mistério nenhum para você, a Bíblia tem. Vamos lá. Nós já vamos encerrar, infelizmente o tempo já acabou. Perdeu uma aula, você vai viajar na maionese, irmão. Romanos 11, 25. Nós já vamos orar. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Está aí na sua vida um mistério? Qual mistério? Que vem endurecimento em parte de Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Milhares de toda língua, povo, raça e nação que vão ser salvos. Milhares de milhões. Deus sabe esse número, não é 144 mil não, tá? São milhares de milhões. E quando o Evangelho for pregado, milhares de milhões estiverem salvos, a porta vai fechar para nós e vai abrir para quem? E ele continua. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar dos seus pecados. Não vai dar. Lembra que eu parei nesse versículo, que eu tenho muito para falar dele aqui. Pastor, então a cegueira dos judeus não caiu na infância de Cristo? Oi? Os judeus reconheceram Cristo? Não. Só para ela fez a pergunta se os judeus vão reconhecer Cristo. Depois que os gentios, milhares de milhões estiverem salvos, abra aí comigo Zacarias 12, 10. Vamos ver. Senão não encerra. Zacarias é 12, 10 ou 10, 12? Cabeça de vez em quando embora. Sobre a casa de Davi. Isso. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça. Você foi salvo com o mesmo? Ele está derramando agora sobre quem? Fala, Israel. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplica. Olharão para aquele a quem eles e vão chorar como quem chora pelo unigênito, amargamente como quem chora pelo primogênito. Isso aí, eu vou falar depois, é restauração de quem? O povo que entendeu, o povo sabe. Amém? Antes de orarmos agora, o irmão da harpa veio hoje, ele toca uma música do céu. Você vai acostumando com a música, né? Nós temos um irmão que toca harpa aqui, mas nesse momento, se você quiser adorar o Senhor com dízimo e com oferta,